Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Os trens já eram usados em conflitos há 53 anos, quando as guerras mundiais proporcionaram a revolução de táticas de guerrilha e o avanço tecnológico. No final de abril de 1861, poucas semanas após o início da Guerra Civil Americana, a Baldwin Locomotive Works modificou um vagão de passageiros para instalar um obuseiro de 10 kg em um suporte giratório, para poder atirar enquanto o comboio estivesse em movimento, visando se proteger dos ataques das forças do Sul durante o transporte de soldados da União para a frente de batalha. Conhecido como o primeiro trem armado da história, a composição tinha apenas um vagão blindado com placas de caldeira de 1,3 cm, pranchas de carvalho de 61 cm e painéis articulados de 1 metro, que eram erguidos para que o obuseiro fosse disparado. Titãs de guerra, fonte. TE Reprodução. Os trens armados e blindados foram usados na maioria das guerras do século XIX, incluindo a Guerra Franco-Prussiana, a Guerra dos Boeres, a Guerra Russo-Japonesa e a Revolução Mexicana. No entanto, em nada se compara ao avanço que seu modo de uso atingiu a partir da Primeira Guerra Mundial. A sede de destruição e conquista dos nazistas os levaram a construir canhões de proporções impressionantes nos trens, ainda que fossem pouco práticos. Um exemplo disso foi o EAV Gustav, o maior canhão já construído pelo homem e desenvolvido pela gigante alemã Krupp. A Gesta forneceu todo tipo de artilharia para o Terceiro Reich, então o canhão tinha 45 metros de comprimento, 12 metros de altura, e pesava quase 1,5 mil toneladas. Fonte: Silicon Investor Reprodução. Apenas o cano do EAV Gustav tinha 30 metros de comprimento, e podia disparar projéteis de 78 centímetros de diâmetro e 3 metros de comprimento, alcançando até 31 quilômetros de distância. Com seu poder balístico e complexidade, apenas 2 EAV Gustav foram criados, mas nenhum funcionou como deveria. No final das contas, parecia mais que o alto comando do Reich visava mais desafiar a própria capacidade de criação do que fazer algo efetivo em guerra. Até que a Segunda Guerra Mundial e o seu teor tecnológico e logístico estourassem, prevaleceu por várias décadas a percepção de que armas imensas significavam um tipo de artilharia melhor. O legado dos trilhos, fonte: Pinterest Reprodução. Quando a Polônia usou trens armados para perturbar as linhas de invasão nazista durante a Guerra Defensiva da Polônia em 1939, o Terceiro Reich percebeu que era o momento de reintroduzir a tática de guerra em sua força de ataque, sobretudo quando enfrentaram os trens armados na Tchecoslováquia e União Soviética. Assim como os russos, os alemães julgaram que teria mais efeito colocar os trens armados e blindados como plataformas de defesa aérea e de retaguarda. Ainda que o uso na Alemanha tenha sido em pequeno grau em comparação com a guerra anterior, eles se destacaram por introduzirem projetos de natureza versátil nos trens, como vagões que abrigavam torres de canhões antiaéreos, projetados para carregar e descarregar tanques e vagões que tinham projeção blindada completa. Os veículos eram gigantes fortificados sobre rodas, que podiam atravessar o deserto, a lama e o asfalto sem se preocupar em serem rastreados pelo inimigo. Foi desse modo que os trens foram responsáveis por amadurecer o conflito mecanizado com a liberdade de poderem operar ao lado da infantaria em qualquer lugar do campo de batalha. Fonte: Sputnik Imagens Reprodução. Entretanto, a ascensão da capacidade ofensiva aérea significou a derrocada dos trens armados. As aeronaves podiam transportar bombas pesadas e poderosas com poder suficiente para devastar de longe as ferrovias e qualquer linha de frente. Os aliados visavam a infraestrutura ferroviária como uma forma de desacelerar o movimento militar e danificar a capacidade industrial dos nazistas, que precisaram esconder em túneis suas armas pesadas quando não estavam em uso. Apesar de os trens armados terem minguado até desaparecer, em questão de logística, o sistema ferroviário permaneceu desempenhando um papel importante na guerra. Ainda que as aeronaves pudessem carregar bombas e soltar mais de 31 mil paraquedistas, como aconteceu no dia D na Normandia, e carregar centenas de toneladas de suprimentos para o esforço de guerra,
os trens entregaram oleodutos para transportar combustível pelo Canal da Mancha, acabaram com a ocupação alemã na Europa e forneceram armas às tropas. Assim, os trens determinaram o início e o fim de todas as guerras. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo!